preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo. O Ricardo Wagner é casado com Eneida Wagner. Ele tem 3 filhos e um neto. É mestre em engenharia pela URGS, pós-graduado em administração estratégica e em engenharia de qualidade e produtividade. Ele é bacharel em administração e proprietário das empresas Lapele Couros Limitada, da GRW, Participações Imobiliárias, e da empresa de radiodifusão Teutônio Limitada, a Rádio Germânia. Foi responsável pelo planejamento estratégico do município de Teutônia, onde foi condecorado como cidadão emérito. Ele é professor de cursos de pós-graduação universitária, palestrante em conferências, congressos, escolas e universidades. Queremos, então, chamar o Ricardo Wagner para poder falar conosco. Boa noite. Uma honra estar aqui junto com vocês de novo. E eu falo de novo e me sinto quase que em casa aqui, porque creio que em Porto Alegre é a 3ª vez que já venho na Donep. Para mim é um prazer estar aqui e contando um pouco dessa história que nós vamos escutar hoje à noite. Então eu vejo que algumas pessoas ainda não estão bem sentadas, estão um pouco de lado. Tenta sentar direitinho e ficar bem à vontade. Bem, como foi falado, meu nome é Ricardo Wagner. Hoje eu moro em Teutônia e de quando eu dei essa minha biografia aí, eu tinha um neto, agora eu tenho 2 já. Agora já tenho mais um neto. Minha filha, que mora nos Estados Unidos, me deu mais um netinho agora. Então, um prazer, uma honra. Minha esposa queria vir junto, ela está terminando. Eu estimulei ela quando os filhos começaram a bater a asa, porque ela viveu para os filhos. Eu estimulei ela sempre, ela é formada em administração, estimulei ela, quem sabe, ela tinha sonho de fazer psicologia, e agora está terminando psicologia e está fazendo o TCC dela. Então, quem já fez sabe o que é e tem que entregar agora próximos dias. Então, ela está até aqui, mas manda saudações, né, para todos. Então, uma alegria estar aqui e eu poderia falar de muita coisa hoje à noite. E talvez vou tocar algum assunto sobre liderança que nós vamos falar, e que é a área que eu gosto muito de dissertar, e onde dou palestras e trabalho bastante e formo muitos líderes. Mas esse não é um momento para nós falarmos de uma disciplina, né? Nem a Donep tem esse objetivo, senão nós, em vez de intitular uma janta, intitularíamos um curso, né? E esse não é um curso, é uma janta com uma palestra. E como é uma janta com uma palestra, nós vamos falar, como é o praxe da Donep, sobre a história de vida, ou seja, aquilo que aconteceu na minha vida, as experiências que eu tive, como os outros palestrantes que vêm aqui. Conto suas experiências, conto suas histórias, e com isso nós aprendemos um com o outro, e temos experiências e crescemos juntos um com o outro. Então, o que na verdade eu vou falar aqui é a minha história, ou uma parte pelo menos da minha história. Então, eu no jardim de infância, não vai começar. Não vou começar aí não. Eu quero começar falando um pouquinho da minha família. Minha família sempre foi uma ótima família. Eu tenho mais 3 irmãos e nós temos uma relação muito boa. Meu pai foi um homem sempre muito próspero nos negócios dele e ainda é muito próspero, toda a nossa família. Nós fizemos, para vocês terem uma ideia, isso, nunca vi outra família fazer isso, nós fizemos anualmente
com toda a família, todos os familiares. Esse ano vão ser 25 pessoas. Nós vamos viajar em alguma parte do mundo. Já viajamos o mundo inteiro. Agora já está ficando difícil de dizer onde é que nós vamos com a família. Esse ano nós vamos fazer uma viagem um pouco diferente. Vamos para a Grécia e vamos para a Croácia. É um lugar diferente um pouco. E todos os anos vamos com toda a família, todos os familiares. Todos nós embarcamos juntos e passamos 2, 3 semanas juntos. E é uma coisa que nós já fizemos quase 30 anos. E assim conhecemos o mundo inteiro. Então, minha família sempre foi uma família muito boa. Todos os irmãos, genros, cunhados, netos, bisnetos do meu pai, todos vão juntos, nós vamos todos juntos. Ou seja, para você ter uma ideia como é a relação, uma relação muito linda na minha família. Sempre tive bom exemplo dos meus pais. Nunca me lembro de meus pais terem discutido, terem alguma coisa, alguma rixa, algum problema maior. Nunca tivemos nenhum problema maior na família, como uma doença, como alguma coisa, alguma morte antecipada, alguma coisa que denegrisse a família, algum problema entre os irmãos, alguma coisa assim. Nunca tivemos nada disso, ou seja, uma família muito boa de se viver. Eu estava indo muito bem na escola. Durante um período fui considerado o melhor aluno da escola, tinha a namorada que eu queria. Afinal de contas, tudo aquilo que a grande maioria das pessoas procura na vida, muitas pessoas lutam toda a vida para ter isso, e que eu tinha desde pequeno, nasci e vivi num lar muito bom. E eu tinha isso na minha vida. Ou seja, as pessoas às vezes lutam para ter isso. E eu, não que eu tenha nascido num berço de ouro, mas nasci num berço precioso, vamos dizer assim. E por que estou falando isso? Porque quando a gente tem essa percepção, muitas pessoas ficam lutando, né, por alcançar alguma coisa, e pensando que vão se completar. Eu tinha tudo isso e eu tinha uma percepção dentro de mim. Qual é a percepção que eu tinha dentro de mim? Que estava alguma coisa faltando dentro de mim. Eu ia bem, tinha as coisas, andava bem, tinha um futuro promissor, mas eu sabia, alguma coisa está faltando, alguma coisa não está certo. E eu, de alguma forma, tentava encher isso, mas logicamente não tornava isso público. E hoje eu sei de que esse não é um privilégio meu. Hoje eu sei que isso é um privilégio de praticamente todas as pessoas, depois de andar pelo mundo inteiro, depois de conhecer pessoas de todos os lados, todo tipo. Esses dias eu estava na Índia, estava no Vietnã, e vi que lá também as pessoas têm esse problema também. Ou seja, um problema de um sentimento de algo no seu coração que está carecendo. E um dia eu estava na escola e eu tinha um amigo muito especial, era um amigo diferente. Na escola ele era um pouco diferente dos outros colegas. E um dia nós estávamos ali no recreio, conversando, já estávamos bem avançados na escola, e ele olhou para mim e fez uma pergunta para mim. E a pergunta que ele fez para mim foi uma pergunta que me deixou completamente tonto. E eu vou explicar por quê. Quem aqui é de origem alemã? Uau! Então eu não estou falando para você, estou falando de mim. Ou seja, eu tinha um problema, né? Não digo que todos de origem alemã têm esse problema, mas outro dia tinha primos meus da Alemanha que estavam lá em casa, porque meu avô veio da Alemanha, então eu praticamente só tenho parentes por parte de pai na Alemanha, e eles estavam discutindo. Era um primo do sul, de Stuttgart, e outro de cima, do norte, e eles estavam
discutindo quem era o melhor, se era do sul ou do norte. Eles não estavam discutindo se a Alemanha era melhor, não, isso era certo. Eles estavam discutindo quem deles, o sul ou o norte, era o melhor. Essa questão, de primeiro lugar, já estava definida, agora estavam definindo internamente. Então, quando Marcelo, esse rapaz, amigo meu, fez essa pergunta para mim, me deixou um pouco sem, vamos dizer assim, sem chão, porque ele olhou para mim e disse o seguinte: Ricardo, tu sabe qual é o tamanho do vazio do teu coração? E fiquei pensando, olhei para ele, porque ele falou isso, e eu olhei para ele. Em primeiro lugar, pensei rapidamente, como é que ele sabe que eu tenho um vazio do meu coração? Porque eu nunca tinha falado nada para ninguém sobre isso. Afinal de contas, tudo exteriormente estava tudo muito bonito, estava tudo muito bem, as aparências eram muito boas e tudo mais. E eu fiquei pensando, como ele sabe que eu tenho esse sentimento dentro de mim? E, por um lado, a minha curiosidade, porque eu sempre fui muito curioso, a minha curiosidade dizia, me diz qual é o tamanho do vazio do meu coração. Mas, por outro lado, o meu lado alemão, como é que eu iria me expor em dizer que eu tinha essa fraqueza? Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim. E então uma guerra interior dentro de mim começou a acontecer. O orgulho e a curiosidade começaram a lutar dentro de mim. E quem será que ia ganhar? A curiosidade para saber qual era o tamanho e o orgulho dizendo assim, mas como tu vai te expor agora? E graças a Deus a curiosidade venceu do orgulho. E eu, então, bem baixinho, perguntei para ele, qual é o tamanho do vazio do meu coração? E Marcelo olhou para mim e disse, o tamanho do vazio do teu coração é o tamanho de Jesus. Eu não entendia nada disso naquela época. E ele disse assim, e se Jesus entrar no teu coração, não vai ficar frestinha de nenhum lado, vai completar 100%. Eu fiquei escutando aquilo, e ele falou mais algumas coisas, aquilo era um pouco estranho para mim, apesar de eu ter de uma família que se dizia religiosa e coisa e tal, essa não era uma conversa normal para mim, normalmente não tinha esse tipo de conversa com meus amigos. Um outro dia, nós tivemos um período livre, e ele me convidou e disse, Ricardo, vamos bater um papo. E eu já sabia qual era o assunto, porque era aquele assunto de novo, que ele de vez em quando vinha e falava daquele assunto. E naquele assunto, eu não tinha nada que fazer mesmo. Eu disse, tá bom, vamos conversar. Sentamos num banco de praça, debaixo de uma árvore frondosa, bonita. E ele começou a falar para mim sobre esse assunto, do vazio do meu coração, de que Jesus entrava no meu coração, que era do tamanho, que não sobrava frestinha nenhuma, que não sobrava nada de nenhum lado. E ele disse assim, Ricardo, tu não quer convidar Jesus para entrar no teu coração e preencher esse vazio que tu tem? Naquele momento eu já sabia que isso teria consequências, ou seja, alguma coisa teria algum compromisso com esse negócio e tal. E eu não me via muito religioso. Eu disse a Marcelo, esse negócio eu acho que não é para mim, esse negócio... Mas na verdade, lá no fundo, o meu problema era de novo aquele da origem. Outro dia, a minha mãe mostrou a árvore genealógica dela, até 1350. Eles têm um estudo até 1000, tem vários livros, eu tenho fotografia, se não é fotografia, é pintado desenho num livro do meus E por incrível, fiquei preocupado. Não tinha nenhum que não era alemão. E eu fiquei preocupado porque diz que quando não há miscigenação de raça, começa a deteriorar a raça, né? Bem, agora, lá dentro de mim, estava uma dúvida, porque se eu dissesse para o Marcelo,
Marcelo, vamos deixar tranquilo, eu acho que bacana de Jesus entrar no meu coração, mas se eu não conseguisse vencer, se eu não ia conseguir viver aquela vida que eu pensava que ele estava me propondo, eu iria ser um derrotado. E ser derrotado, para mim, absolutamente não fazia parte, né, desse currículo. Então eu disse para o Marcelo assim, Marcelo, eu acho que eu não vou conseguir, esse negócio não é para mim, não vou conseguir. Daí Marcelo, de novo, foi tão sábio, tão inteligente, ele olhou nos meus olhos e disse assim para mim, Ricardo, não vai ser tu que vai conseguir, Jesus vai conseguir por ti. Daí eu pensei para mim, se ele não conseguir, o problema é dele. Ele que vai ser o derrotado e não eu. Salvei o meu orgulho. Eu disse, então, se é assim, tudo bem. Porque a responsabilidade dele não é mais minha. Então, o problema é dele conseguir ou não conseguir. Então, está tudo certo. Eu disse, não, se for assim, tá bom. Pode ser. E naquele momento, sentado num banco de praça, e ele disse, então, vamos fazer uma oração. Eu fiz uma oração dizendo, Jesus, eu quero te convidar para tu entrar no meu coração, preencher o meu coração, que eu sinto que está faltando alguma coisa. Uma oração bem simples, alguma coisa bem, que não sabia orar, fazia parte da minha vida isso. E eu quero te convidar para vir morar dentro do meu coração, preencher esse vazio. E sabe de uma coisa? Isso fazem quase 40 anos atrás, 30 e tantos anos. E eu posso garantir para vocês hoje, não sobrou frestinha de nenhum lado, até hoje. Ou seja, ele preencheu completamente aquele vazio que eu tinha dentro de mim. E isso foi uma coisa tão fabulosa, foi uma experiência tão linda que eu tive na minha vida, porque eu tinha todas as coisas que as pessoas gostariam. Tem gente que diz assim, quando eu ficar mais velho, ter mais tempo, sobrar dinheiro, né? Então vou viajar, vou conhecer mais coisas. Nós vivíamos isso, era normal isso. Né? Então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nós vivíamos isso, mas aquele vazio, e agora eu tinha aquelas coisas todas e tinha experimentado uma coisa que era fantástica, que em nenhum lugar, com nada, coisa nenhuma tinha gerado, eu tinha experimentado algo tão fantástico, como aquela experiência quando eu convidei Jesus para entrar no meu coração. E sabe de uma coisa? Eu não pude mais ficar quieto, como hoje estou falando para vocês. Não pude mais, eu tive que falar para as outras pessoas. E falei, olha, é uma experiência fantástica, é uma experiência linda demais, é algo... Eu não estava falando de uma religião, não era que eu tinha entrado numa religião, nada disso. Eu tive uma experiência com Jesus. Ou seja, ele entrou em meu coração, eu não estava falando de uma filosofia, eu estava falando de uma realidade, de uma experiência que eu tive dentro de mim, na minha vida. Ou seja, não há como contestar uma experiência como essa. Contestar, nós podemos contestar quando alguém dá uma palestra, discursa, diz, eu não concordo com isso, não é como eu penso diferente, eu acho diferente, mas contra fatos, como diz, não há argumentos. E isso era uma experiência prática que eu tive na minha vida. E eu comecei a falar para muita gente, para muitas pessoas. Eu falava, quando eu tinha oportunidade, eu falava da experiência que eu tive. Eu disse, cara, tu tem que ter essa experiência também, é muito bom, é a coisa mais fantástica, a coisa mais linda que eu já experimentei na minha vida. Não existe, creio que não existe nada melhor do que isso. Logicamente que muitas pessoas naquela época não compreendiam isso direito, não entendiam, mas eu não parava. E eu me lembro quando nós começamos a ajudar, eu pessoalmente comecei a ajudar algumas pessoas que estavam sofrendo bastante, passando bastante dificuldades. E um homem que morava no interior lá da cidade, e ele era um homem muito doente, muitas coisas que tinha passado na vida dele. Ele tinha 3 filhos pequenos, a esposa tinha falecido. E eu ia para lá quase que mensalmente, eu ia para lá, levava mantimento para ele, levava
um rancho, alguma coisa assim, levava roupa para os filhos, caderno para a escola, né, alguma coisa, porque ele não podia trabalhar muito, ele não podia fazer muita coisa, era doente, tinha muitas coisas. E eu levava seguido. E um dia, eu cheguei na casa dele, era um dia de manhã, nós ia ter uma reunião, e eu tinha convidado ele para ir junto, e eu fui lá para pegar ele, e era bem no interior, no domingo de manhã, era 7 horas da manhã. E quando eu fui lá pegar ele, eu achei uma coisa estranha na casa, tinha um barulho, ele estava lá no quarto. Como eu sempre ia pela porta de trás, bati na porta de trás da casa dele, e escutei um barulho, daqui a pouco ele vem, ele sai do quarto e chega para me receber, mas a princípio eu pensei que ele ia estar pronto para nós sair, mas ele estava um pouco, né, não estava arrumado, e daí ele disse assim, entra aqui, espera, senta aqui, que eu vou me mudar, e tu senta aqui. Ele tinha preparado uma cadeira entre o fogão e o refrigerador, tinha colocado uma cadeira ali, e eu disse para ele, não, te espera aqui fora mesmo, que tinha mais alguém no carro junto comigo, eu te espero aqui. Ele disse, não, entra e senta aqui nessa cadeira. E eu disse, não, espera aqui. E ele insistiu, entra e senta nessa cadeira. Nunca tinha visto ele estava desse jeito, ele estava com a mão no bolso, e eu vi que ele estava um pouquinho transtornado, não sei, alguma coisa, ele estava um pouco nervoso. E como eu disse, não, espera aqui fora, né, eu tenho essa outra pessoa no carro, e eu fico ali esperando com ele. E quando eu falei isso, ele tira uma adaga, sabe que é uma faca? Aquelas dagas, antigamente, eu me lembro quando o meu pai, ele ganhava, às vezes, brinde dos postos de combustível, uma faca que parecia que o cabo dela era de osso. Não era de osso, era um tipo de um plástico assim, que parecia um osso, uma faca. E esse cara usava essa faca para matar porco e para essas outras coisas tudo. E ele tira essa faca do bolso, ele estava segurando ela, ele tira essa faca do bolso e, sem falar nada, simplesmente me apunhala aqui, e aprofunda, coloca toda a faca aqui dentro, 14 centímetros. Entra aqui dentro, e ele tira a faca daqui e enfia aqui no meu peito. Aqui entrou no pulmão, cortou uma veia que tinha aqui, e foi profundo, foi muito profundo aqui, 14 centímetros. E aqui cortou 2 costelas, fígado, peritônio, cortou muito, foi bem profundo. E talvez vocês estão pensando, mas qual é a sensação que se tem diante de um momento como esse? Eu posso dizer para vocês, sabe quando a gente está escutando um som e alguém pega e tira da tomada e o som faz é assim que a gente se sente. E parece que alguém tirou a gente da tomada. A energia se vai e a gente perde as forças. E eu estava já perdendo as forças, mas consegui retomar e sair, e fui meio fugindo dele, porque eu vi que ele estava querendo fazer mais coisa. E saí, fugi, corri uns 30 metros, e comecei, ele atrás de mim, com aquela faca, comecei a me defender, e ele começou a me cortar. Depois, se alguém quiser ver mais próximo, né, todos os cortes, e cortou aqui, cortou o nariz, o meu nariz ficou pendurado só desse lado, cortou tudo, né, cortou aqui do lado, aqui assim, descascou toda a parte da pele da mão, aqui assim, desse lado aqui, descascou tudo. Aqui a faca entrou, cortou aqui todo o músculo aqui. Ou seja, muitos lugares ele foi esfaqueando, porque eu estava sem força e tentando me defender com os braços. Ou seja, os braços ficaram tudo cortado, o rosto, aqui assim, um corte que cortou de um lado para o outro. E nisso eu caí no chão, ele vê que eu estava bem fraco, e ele sai. Eu pensei, bem, agora ele vai me deixar naquele estado ali. E quando eu vejo e estou ainda com os olhos, consigo ver alguma coisa, então ele vai, e quando eu vejo ele voltando, ele vem com uma picareta.
Sabe o que é a picareta, né? É uma enxada pontiaguda. E eu já sabia. É para mim. Isso eu consigo me levantar, eu conseguia me apoiar. A mão não conseguia apoiar, mas o braço eu conseguia apoiar no chão. Me levantei e comecei a correr do lado da rua, mas era interior, não tinha nenhuma casa muito perto. E comecei a correr, e ele correndo atrás de mim, correndo. Eu acho que eu devo ter conseguido correr algo como uns 400 a 500 metros. E ele então me alcança, e naquele estado que eu estava, e ele me alcançando, ele com a faca e com a picareta atrás de mim, e me corta nas costas, faz um corte, eu caio no chão, e tento me defender com as pernas, e eu vi que tinha uma ribanceira muito alta, do lado da estrada onde nós estávamos, era muito alto mesmo. E eu pensei, se eu me atirar lá para baixo, ele não vai atrás de mim, porque é muito alto, ele não vai lá. Então eu consegui me enrolar, fui me rolando na estrada e cheguei na ribanceira e me atirei lá para baixo. Fui rolando lá para baixo e eu consegui chegar lá embaixo. E quando eu cheguei lá embaixo, qual foi a minha surpresa? Ele já estava lá. E agora, eu estava daquele jeito, deitado ali, e ele começa a pegar a picareta e começa a bater com a picareta em cima de mim. Aqui em cima, no couro cabeludo aqui, os médicos tiveram que abrir todo o couro cabeludo, porque faltou umas partes aqui. Por isso eu não corto o cabelo muito curtinho também, porque é como um mapa aqui em cima. Aqui. Então, ele foi e começou a bater na minha perna, rasgou em todo o corpo, né, na cabeça, começou. E, num momento, eu consegui segurar a picareta com as pernas, com os pés, e ele, então, não conseguia puxar, tirar a picareta de mim. Então, tinham patrolado a estrada uns dias anteriores, e, sabe, no interior tem aquelas pedras roliças, tinha muitas pedras roliças ali, e ele, então, começou a pegar as pedras roliças aí, começou a jogar em cima de mim, todo o corpo, na cabeça, em tudo que é lá, e começou a colocar pedra tudo por cima de mim. Nisso eu perdi as forças, larguei a picareta, e ele pega a picareta de novo e continua o trabalho. E, bem, nesse momento, talvez, pareça bem lógico para todos vocês o que ele queria fazer. Mas para mim, sinceramente, como eu tinha sempre ajudado aquele homem, sempre ajudado muito ele, para mim não passava na minha cabeça que ele queria me ver morto ou qualquer coisa assim. E depois a gente está ali, a gente nem pensa, a gente pensa em se defender e pensa em viver. Mas daqui a pouco, alguém sussurra no meu ouvido. E talvez é muito lógico para vocês. Mas eu escutei no meu ouvido assim, e escutei assim: ele quer te ver morto. Eu sabia que foi Deus que me falou isso. E eu disse: se ele quer me ver morto, eu já tinha aprendido nos filmes como alguém morria. Então eu olhei, dei uma suspirada bem forte e fiz que tinha morrido, já que ele queria me ver morto. Mas logicamente que os olhinhos ficaram como a gente brinca de esconde-esconde quando é pequeno, né? E fiquei olhando o que ele ia fazer. Ele parou, olhou, pegou a picareta, e como dizendo, agora a derradeira. Então ele deu uma, mas bem a pegar, e eu creio que ia atravessar. E eu nisso conseguia levantar minhas pernas e rasgou aqui assim a canela de cima a embaixo. Rasgou com a picareta. E de novo eu fiz aquele suspiro como se tivesse morrido. Bem, hoje não é sexta-feira 13, meu nome não é Jason, e você sabe que o fim da história, eu estou aqui. Ou seja, a história não terminou mal. E se eu não contasse toda essa história para vocês nem saberiam que eu tinha levado 130 pontos externos, fora os internos, mais 13 perfurações profundas, com facada, com tudo mais.
em todas essas coisas. Mas depois ele me deixou ali, e a história é longa, porque até eu chegar no hospital, graças a Deus, era um dia de domingo, domingo de manhã, e fui primeiro para um hospital, lá não tinha médico nenhum aquele dia, e daí tiveram que me levar para um outro hospital. E quando eu cheguei nesse outro hospital, o médico de plantão era um dos melhores pneumatologistas que nós temos no sul do Brasil, e o meu problema, fato, era no pulmão, e ele teve que dizer assim para mim: Ricardo, eu não vou poder fazer nenhuma anestesia em ti, porque são tantas perfurações, eu ter que fazer anestesia local em todos os lugares, vai valer muito mais do que por uma geral, de tantas coisas que tem. Então, não vou poder fazer anestesia nenhuma, tua pressão já está baixa demais, eu vou ter que te costurar, e tu vai ter que aguentar no osso do peito. Eu disse: não tem problema, doutor, eu aguento 130 pontos. O pior foi aqui, porque aqui foi cortado um nervo, e quando ele encostava no nervo, eu pulava dessa altura. Bem, depois de passar 2 semanas, uma semana no hospital, outra semana em casa, fui de volta para o hospital, e o médico pediu: levanta as mãos, baixa, faz isso, aquilo, para lá, para cá, e eu fui fazendo tudo que ele pediu para fazer. Ele ficou olhando com uma cara assim de que quem comeu não gostou, e ele olhou para mim, ele disse assim: Ricardo, tu acredita em milagre? Eu disse: sim, claro que eu acredito. Eu tenho um Deus que mora junto comigo, e é um Deus que faz milagres. Ele disse: porque tu conseguir, depois de tudo isso, tem gente que leva uma facada mora. Tu, depois de tudo isso, não ficou nenhuma sequela. Nenhuma sequela. Nenhuma sequela. E ele disse: incrível, nunca vi uma coisa como essa. Tu estava irreconhecível. E ele disse: mas tem algo mais ainda que tu não sabe. Eu disse: o que é, doutor? Ele disse: sabe essa tua facada aqui? Eu disse: sei. Ele disse: tu não vai acreditar o que aconteceu. Essa facada, ela passou a um dedo do coração, de um lado, e do outro lado, menos de 1 centímetro da aorta. Ou seja, nós médicos temos dificuldade de fazer cirurgia nessa região, porque é muito perigoso. E ele conseguiu exatamente colocar ali no meio, 1 centímetro mais para a direita, 1 centímetro mais para a esquerda. Eu não estaria aqui, mas estou. Ou seja, fui restaurado plenamente, e todas as coisas transcorreram bem. E sabe de uma coisa? Eu sinceramente acredito, talvez tu não entenda muito bem como funciona isso, mas eu sinceramente acredito em propósitos. Acredito em destino. Mas não o destino dessas coisas malucas que as pessoas dizem, não, isso é coisa de destino. Não, o destino que eu gero esse destino, que eu produzo esse destino. E, quem sabe, esse destino é para que eu estivesse hoje junto aqui com vocês, falando essa história e podendo compartilhar algumas coisas com vocês. Depois de um tempo, eu, como estudava muito, e estudei bastante mesmo, tive muitas experiências, tive muito privilégio, eles só falaram algumas coisinhas dos cursos que eu fiz aí, fiz doutorado, fiz outras pós-graduações, outras faculdades, fiz muita coisa, tinha um prazer em estudar. E num desses cursos eu queria saber qual era o segredo dos grandes líderes. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque todo mundo, quando eu falo isso, diz assim: então conta. E entrevistei muita gente, que na época era gente realmente que tinha alcançado sucesso. Tive o privilégio de entrevistar, não sou brisolista, não sou pedetista, mas tive o privilégio de passar um dia junto, conversando com Leonel Brizola, realmente uma figura que entendia o que era liderança. Posso dizer para vocês que ele sabia o que significava ser liderança. Não chegou onde chegou por acaso. De uma família que ele perdeu o pai com 1 ano de idade, tinha 5 filhos,
sobrou para a mãe se casou com um outro homem que também tinha 5 filhos, era viúvo, agora eles eram 10 crianças e não tinham uma escola. E com 23 anos já era deputado, já era engenheiro, ou seja, foi algo realmente, quase foi presidente da República, foi governador do nosso estado, e depois voltou para o Brasil da anistia, em 3 meses formou um partido e se tornou governador de um estado que não era o estado dele, do Rio de Janeiro. Até hoje eu fico pensando, como pode? Imagina um gaúcho hoje ir para o Rio de Janeiro, já velho, e se tornar o governador de lá. É quase uma coisa incalculada, quase. Pois bem, ele foi entrevistei muitos líderes, muitos, passei dias, tive o privilégio de estar, e com isso, realmente trabalhei muito, e aconteceu alguns fatos ali, e eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu estômago, mas uma dor bem forte mesmo. E eu nunca tinha sentido nada, sempre tinha uma saúde boa. E naquele momento, eu não conseguia mais tomar nem chimarrão, eu não sabia o que era isso. E daí eu marquei meio de imediato para o médico, fui lá no médico, ele disse, vamos fazer uma endoscopia. Quem já fez endoscopia aí? Ixi. Só que eu queria ser muito corajoso, e o médico disse, vamos fazer uma anestesia. Eu disse, não, doutor, eu quero ficar acordado. Eu quero ver tudo que aparece ali. Uau, nunca mais faço isso. E quando ele fez a endoscopia, o estômago todo vermelho. Gastrite aguda, muito forte. E ele me deu, então, os comprimidos. Ele disse, o Ricardo tem que tomar todos os dias, assim, me deu. E eu fui, e logo comecei a me sentir melhor, passou, né, no final de um mês, terminou aqueles comprimidos que ele havia me receitado, eu pensei, agora estou bem, está tudo certo, e não preciso mais tomar comprimido. E eu parei de tomar, e o que aconteceu? Meu Deus, no outro dia estava pior que lá no início. Marquei sair correndo de novo. Doutor, o senhor precisa me dar mais alguma coisa? Ele disse, tu parou de tomar? Sim, não podia parar, tem que ser devagarinho. E me receitou de novo. E tomei mais um mês aqueles comprimidos, pensei que estava bom. Terminou o segundo mês, os comprimidos. E de novo parei de tomar. Meu Deus, pensei que ia morrer. Corri de novo, me deu de novo. 3 meses tomando aquele negócio. Eu disse, não. Terminou o 3º mês, estava pior do que quando iniciou. Eu disse, não tem jeito. Eu disse, eu tenho um Deus que mora junto comigo, Ele me ajuda, Ele fez tantos milagres no passado, Ele é um Deus que tem poder, se Ele tinha o poder ontem, Ele tem poder hoje também. E daí, eu disse, Deus, é o seguinte, eu dei oportunidade para o médico, funcionou bem, mas não resolveu o problema. E agora é o seguinte, tu curou tanta gente, e agora é o seguinte, eu sou alemão, sou teimoso por natureza, então é o seguinte, eu não vou desistir de orar e de pedir para ti, ficar diante de ti pedindo até que tu me curar. Então, se tu não quer um cara que fica te importunando tanto, me cura logo, estamos resolvidos com esse negócio. Não vou te importunar muito, porque eu não vou desistir, sou alemão, teimoso. Em uma semana, realmente estava 100% curado. Já podia tomar chimarrão, comer carne, tomar refrigerante de novo e todas as outras coisas. E eu aprendi de que uma coisa importante, eu queria compartilhar isso com vocês agora, que acreditar em Deus é uma coisa inteligente. Olha o que eu estou dizendo. Acreditar em Deus não é uma coisa para pessoas místicas. Místico não acredita em Deus. Místico acredita em alguma coisa. Acreditar em Deus é algo inteligente. Deixa eu explicar. Dentro desse trabalho que eu fiz de liderança, eu aprendi uma coisa muito importante. Aprendi sobre confiança. Ou seja, a principal característica de qualquer líder é a sua credibilidade. Ou seja, credibilidade é a coisa mais importante que um líder pode ter. Não existe nada mais importante para um líder que a sua credibilidade. Ou seja, as pessoas só vão seguir o líder, as pessoas só vão
confiar nele, as pessoas só vão escutar ele se ele for uma pessoa confiável. Ou seja, se ele tiver credibilidade, não, esse cara, ele tem confiança, eu confio nele, ele tem meu crédito. Ou seja, para qualquer líder, e eu estou dizendo isso de bancada, a coisa mais importante para um líder é a sua credibilidade. E o que significa credibilidade? Credibilidade significa, eu falo e faço. Vou falar de novo. Eu falo e eu faço. Ou seja, por que líderes perdem a credibilidade? Porque eles falam e não fazem. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Um líder, né, o nosso presidente, Tancredo Neves, ele disse para o Sarney, antes de morrer, lá do hospital, não sei se você se lembra, nunca mais esqueci disso. Ele disse o seguinte, ele disse, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Ou seja, eu aprendi muito estudando os líderes, estudando muitos livros, não tinha na época, e até hoje tem poucos livros sobre liderança em português, e tive que ler livros, tudo em inglês, em outras línguas, e a coisa mais importante é a credibilidade, falar e fazer. Ou seja, a confiança é gerada quando eu falo, eu faço. Entenderam isso? Agora, preste atenção. Por que é que eu confio em Deus? Por que eu aprendi a confiar em Deus? Porque tudo que Ele falou, Ele fez. Ou seja, é inteligente confiar em alguém que fala e faz? Muito inteligente. Ou seja, o difícil é confiar em alguém que só fala, mas nunca viu fazer nada. Mas tudo aquilo que ele falou, ele cumpriu. E continua cumprindo. Ou seja, confiar em Deus é uma questão de inteligência. Ou seja, as pessoas inteligentes, automaticamente, quando veem isso, dizem, é impossível não confiar nele. É impossível não dar crédito para ele. Porque aquilo que ele disse, ele fez. Então, o que acontece é que aquilo que ele falava, que ele era o Deus que curava, ele fez na minha vida, que ele era um Deus que me cuidava, que me protegia, ele fez na minha vida. Cada vez, não apenas na vida dos outros, não apenas como testemunho dos outros, não apenas lendo na Bíblia as histórias que ele prometeu e ele cumpriu, mas agora também na minha vida. Ele fez, ele disse e ele cumpriu. Eu seria ignorante se eu não confiasse nele. Mas sou inteligente quando eu confio nele. Por quê? Porque a confiança é algo de... Confiar em Deus é algo de inteligência. Por quê? Porque ele é digno de ser confiável. Porque tudo que ele falou, ele cumpre. Estão entendendo isso? Ou seja, quem não confia em Deus é porque ainda não sabe das palavras dele e dos feitos dele. Hoje eu estou contando algumas só. Então, eu comecei a aprender de que esse meu Deus era um Deus de verdade mesmo. Ele não era um Deus só de ouvir falar, não era um Deus apenas de conversa, mas era um Deus de fato, de verdade, um Deus confiável. E agora, dentro desses meus estudos que eu fiz sobre liderança, sobre essas coisas, aprendi muita coisa. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre isso, sobre algumas coisas que eu aprendi nesse tempo, nesses estudos que eu fiz. Bem, uma das coisas mais importantes é que todo o grande líder, ele é um produtor de mudança. Liderar significa produzir mudanças. Liderar não significa cuidar para que a coisa ande bem, que a coisa caminhe, isso é gerenciar. Isso é, cuidar. Liderar significa produzir mudanças. Se nós não produzimos mudanças, não levamos um grupo social para uma situação diferente daquela,
né, que estava antes, nós não estamos liderando. Nós só estamos gerenciando aquele grupo no status quo que eles se encontram agora. Não estamos liderando, estamos apenas gerenciando. Estão entendendo qual é a diferença? Então, todo líder, ele, sobretudo, ele é uma pessoa visionária. Por quê? Ele está levando para uma situação diferente daquela, um grupo social, uma situação, ou qualquer coisa, daquela que ele encontrou. Ele encontrou assim, e agora ele está liderando para trazer para uma nova situação. Para trazer para essa nova situação, todo líder precisa ser visionário. Ele precisa antever essa situação para trazer o povo, para trazer as estruturas, as organizações para essa nova situação. Ou seja, todo líder precisa ser visionário e precisa ser um artista na geração de mudanças. Então, quando eu fui fazer um mestrado, fiz um mestrado sobre mudanças em grupos sociais. Como se faz mudança? Se a especialidade de um líder é fazer mudanças, eu disse, eu vou ter que ser especialista. Se eu quero ser um líder, eu preciso ser especialista em mudanças. Então, comecei a estudar mudanças. Por isso que eu fiz o planejamento estratégico da minha cidade, coordenei, foi um trabalho muito grande que fizemos com as cabeças do município todo, e agora, inclusive, o prefeito da cidade me pediu para me ajudar, estou ajudando ele no planejamento da cidade hoje. E por quê? Porque estamos produzindo mudanças. Ou seja, todo grande homem, toda liderança, toda pessoa diferenciada é um gerador de mudanças. Ele produz mudanças. Ou seja, as pessoas com quem eu convivi, que eu entrevistei, que eu analisei, eram pessoas que viveram mudanças. Estão entendendo o que eu estou falando? São pessoas... E para isso, para fazer mudanças, precisa ter muita coragem. Ou seja, mudanças não é qualquer um que faz. A grande maioria tem medo de fazer mudanças. A grande maioria das pessoas tem medo da mudança, porque tem medo do desconhecido. Não tem segurança na mudança. Tem medo de fazer mudanças, tem insegurança, e se não der certo, e alguma coisa não funcionar bem, e assim por diante, então tem medo de produzir a mudança. Mas toda grande pessoa, todo grande líder, é um gerador de mudança. E o que é que essas pessoas mudam? Elas, quando percebem que existe alguma coisa melhor, quando elas conseguem ver, vislumbrar que há alguma coisa melhor, elas estão dispostas a pagar o preço. Estão me entendendo o que eu estou falando? Elas pagam o preço pela mudança. Elas não têm problema com o status quo. Elas não têm problema, os grandes líderes, as pessoas diferenciadas, elas não têm problema em produzir as mudanças. Por quê? Porque ela está vendo que aquilo é melhor. Talvez, no meio, não pareça o melhor, mas ali na frente... as pessoas vão ver, melhor, ela consegue perceber, ela consegue antever. Então, todo líder, toda pessoa que é um grande líder, ele é uma pessoa, sobretudo, corajosa. Ou seja, para fazer mudanças, precisa-se ter coragem. Estão entendendo o que estou falando? Ou seja, se não se tem coragem, se é medroso, se deixa o medo vencer a coragem, então não se consegue fazer mudanças, não se consegue liderar. Mas isso não acontece só no mundo dos negócios, isso não acontece só no mundo daquilo que a gente faz, no nosso dia a dia, nas empresas, no comércio, no serviço, naquilo que a gente está envolvido, mas isso acontece em todas as áreas da vida de uma pessoa. Muitas vezes as pessoas anteveem, conseguem perceber que há alguma coisa melhor, mas tem medo da mudança. Não tem coragem de mudar. Por que o meu status quo? E que é isso e aquilo? E agora está tão bom aqui, eu estou tão tranquila aqui, agora mudar, para quê? Agora o grande líder, a grande pessoa, a pessoa diferenciada, é a pessoa que faz mudança. Por que eu estou falando isso para vocês aqui? Porque eu vim falar a história da minha vida. E estou contando sobre mudança, sobre liderança. Sabe por quê? Porque eu não vim aqui hoje, por acaso. Vou contar mais rapidinho uma história para vocês. Eu sou contador de história.
Eu vim do Paraná hoje de manhã para estar aqui com vocês. Estava no Paraná ontem de noite. Quando eu era um menino, tinha 11 anos de idade, havia um grupo de escoteiros na minha cidade, e meus primos faziam parte desse grupo. Nós, meu pai, nós estávamos viajando e passamos exatamente onde eles estavam acampando. E era o Morro do Chapéu. Não sei se alguém de vocês conhece o Morro do Chapéu, em Itabaí, na região de Itabaí, antes de entrar para Taquari, para Lajeado, na Polícia Rodoviária tem o Morro do Chapéu ali. É que nem um chapéu o morro, assim, tem a parte de cima e depois ele abre. E eles estavam acampados ali. E quando nós saímos, visitamos, eles estavam acampados, meu primo disse, Ricardo, vamos subir lá em cima, na parte alta do chapéu. E meu pai disse, não, nós vamos embora logo, e é muito perigoso, não pode ir lá para cima. E ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta em redor, né, daquela parte mais alta do morro. E eu disse, e aquilo meu pai me deixou dar uma volta com ele, sabe, menino, estava... E quando nós estávamos dando uma volta, quando chega quase no finzinho, tinha um paredão bem alto, era uma parede, era rocha, até lá em cima, não tinha outra coisa, se conseguia ver até lá em cima a rocha. E quando nós estávamos caminhando, daqui a pouco eu escutei um barulho muito grande, muito forte. Fiquei um pouco tonto, não conseguia mais me mexer. Fiquei parado, estagnado, queria levantar meus pés, não conseguia levantar, estava meio tonto. O meu primo que estava do meu lado ficou apavorado, eu não sabia o que era que tinha acontecido, eu não conseguia mais caminhar, não conseguia fazer nada, e eu estava ali daquele jeito, e o meu primo me pega, e eu com um pé não conseguia, e só com o outro pé, e eu fui mancando, e já ele veio gritando, já veio um monte de gente, eu me deitei no chão, eu não sabia nada que estava acontecendo, porque tinha tonteado, e daí quando eles abriram meus tênis, nem precisaram abrir, lá em cima tinham os meninos, 3 meninos que estavam acampando, e eles tinham uma área que tem pedra de areia, então tem aquelas lajes grandes, e 3 meninos pegaram uma laje bem grande daquelas e jogaram lá para baixo. E a laje caiu exatamente onde eu estava caminhando. Passou aqui na frente, rasgou no meu pé e explodiu, rasgou na minha perna e explodiu no meu pé. Explodiu o meu pé. Literalmente, o tênis que eu tinha, explodiu o tênis. Rasgou todo. A pressão foi tão grande, a pedra era tão grande, explodiu. Tudo que tinha dentro do pé, explodiu e saiu para fora do pé. Tudo saiu, rasgou de um lado até o outro. Bem, então, quando eu cheguei no hospital, me levaram para lá, o médico que era de plantão, era o pai do menino que atirou a pedra. Por que eu estou contando mais isso para vocês? Lembra que eu creio em propósitos? E eu creio que Deus me cuidou, que eu estivesse aqui. E podia contar muito mais histórias, justamente para contar essas experiências para vocês hoje. E hoje eu queria te fazer um desafio. Eu queria que vocês ficassem de pé. Eu não gosto de ir num lugar e dar uma palestra, falar sobre alguma coisa, e as pessoas saírem da mesma forma que elas chegaram, só com um conhecimento a mais. Nós fomos muito influenciados pela filosofia grega, e a filosofia grega diz que ensinar é transmitir conhecimento. Ou seja, para os gregos e para a nossa sociedade, ensinar é transmitir conhecimento. Se eu quisesse, eu poderia ter escrito um livro, e como eu tenho essas coisas praticamente tudo escrito, eu poderia mandar para vocês por e-mail,
ou poderia contar num vídeo, vocês escutarem em casa, quem sabe deitado na cama, comendo alguma coisinha boa. Mas vocês não vieram aqui simplesmente para eu transferir algum conhecimento, alguma experiência minha. Eu acredito muito mais no que significa ensino para, por exemplo, os hebreus. Para os hebreus, ensinar é gerar dedicação. Ou seja, sempre quando se ensina, não é para transmitir conhecimento, é para causar alguma coisa nas pessoas. Eu, quando falo, quando dou uma palestra, quando conto algumas coisas, eu não só conto para transmitir conhecimento. Eu conto para gerar alguma coisa, para gerar uma experiência naqueles que estão me escutando, naqueles que estão ouvindo. Então, hoje, eu queria te fazer um desafio. Eu falei para você lá no início, de que quando Jesus entrou no meu coração, ele preencheu o vazio do meu coração. E como eu falei para vocês, hoje eu sei que isso não era um privilégio meu ter esse sentimento de vazio no seu coração. Inclusive até surgiu uma psicologia, que é psicologia existencialista, baseada em Viktor Frankl, que ele fala sobre isso, que todos os homens têm essa necessidade, esse vazio dentro do seu coração. E eu sei que todos os homens têm. Mas eu aprendi uma coisa. Com essa minha experiência e com o que eu pude compartilhar isso para as outras pessoas, hoje milhares e milhares de pessoas dizem a mesma coisa. Não por causa de mim, mas porque tiveram essa experiência com esse Deus. Eles dizem, eu também convidei Jesus para entrar no meu coração, que estava vazio, e ele preencheu, e não sobra frestinha de nenhum lado. E hoje eu queria te fazer um desafio. Eu estou te dizendo, como eu falei, eu estou te dizendo uma coisa, não apenas uma filosofia. Estou falando de uma experiência, estou falando uma coisa que é um fato. E agora é um desafio, tu diz assim, puxa, eu gostaria disso também. Gostaria que esse vazio, gostaria que essa necessidade interior que eu tenho, gostaria que fosse preenchido também. Mas lembra que eu falei para vocês que mudanças é muito difícil de fazer. As pessoas têm dificuldade de fazer mudanças porque desafia o seu status, muitas vezes pensam coisas como é, como não é, e assim por diante. Mas hoje eu queria te fazer um desafio porque eu estou diante de uma plateia seleta. Se fosse uma plateia lá na vila, não estaria falando assim. Por quê? Porque eu estou diante de homens e mulheres de negócio, gente que são líderes da nossa sociedade. Ou seja, líderes da nossa sociedade são gente corajosa. Líderes da sociedade são homens e mulheres que, quando veem alguma coisa melhor, eles não ficam olhando para os lados, elas dizem, eu quero aquilo que é de melhor. Eu quero aquilo que realmente funciona. Eu quero aquilo que realmente dá resultado. Todo grande líder é pragmático. Ou seja, todo grande líder é movido por resultados. Ou seja, ele precisa resultados. Se não dá resultado, não adianta ficar filosofando sobre coisas que não produzem resultados. Então, hoje, eu gostaria de te fazer um desafio, sabe? É um desafio que eu estou fazendo para ti. Não é um desafio religioso, não é um desafio de uma igreja, não é um desafio de uma religião. Eu quero te desafiar a ter essa experiência que eu tive com Jesus. E eu estou garantindo para vocês que é algo muito bom. Ou seja, é inteligente acreditar. Por quê? Porque quando alguém fala e faz, é inteligente acreditar, porque isso é que gera confiança. Então, eu queria te desafiar a realmente a ter essa experiência na tua vida depois. Olha, eu não estou te convidando, já falei isso, para uma religião, não estou te convidando para uma igreja, não estou te convidando para ser isso, aquilo, nada disso. Eu estou convidando para que tu tenha uma experiência com Jesus, uma experiência com Deus. E por isso eu queria que todos nós fechássemos os olhos. E é o seguinte, só aqueles
não outros. Olha, escutem, só aqueles que realmente têm coragem para experimentar isso. Escute, se não for assim como eu te falei, pode voltar atrás depois, não tem problema. Pode dizer, não, o Ricardo falou, mas não é bem assim. Eu tenho uma rádio lá na minha cidade. Se isso que aconteceu comigo não acontecer contigo também, eu vou lá na minha rádio e eu garanto para ti que eu vou. Eu sou homem de palavra. Se ele não preencher o teu coração, eu vou lá na rádio e digo publicamente, e digo o seguinte: isso que aconteceu comigo é uma experiência única, não acontece com todo mundo. Mas sabe de uma coisa? Eu já falei isso tantas vezes. E tantas pessoas tiveram coragem de fazer essa mudança. Tantas pessoas tiveram coragem, viram alguma coisa melhor, eu disse, eu vou lá, vou experimentar. Tiveram coragem de ir na direção das coisas melhores. E até agora ninguém veio dizer, Ricardo, aquilo que tu falou não é verdade. Nunca precisei ir na minha rádio e dizer, olha, não é verdade isso. Eu falava, mas estava enganado. Não, porque eu sei disso. Porque ele mesmo diz, Deus mesmo diz. E quando ele diz, ele faz. Ele é digno de confiança. Por isso eu acredito nele, porque tudo aquilo que ele diz, ele faz. Tudo aquilo que ele diz, ele faz. É inteligente confiar nisso. Então agora eu gostaria de fazer um desafio. Só para aquelas pessoas que realmente querem. Só para aquelas pessoas que realmente têm coragem de fazer mudança. Se tu não tem, esse dia está bom assim para a minha vida, não, isso aí não quero, não está bom, fica exatamente como tu está. Não faz nada, por favor, não faz. Eu estou falando para as pessoas que têm coragem. Eu estou falando para as pessoas que são líderes, que querem o melhor, não apenas para os seus negócios, mas para a sua vida, para tudo aquilo que envolve a si mesmo. E se tu tiver esse desejo, essa vontade, essa coragem, é o seguinte, eu vou contar até 3 aqui, ok? Quando eu contar até 3, depois de 3 eu vou dizer já. Se tu tiver coragem, mas lembra, sinceramente, eu não quero que seja uma pessoa assim, não, eu vou fazer também e tal, estou aqui. Não vai acontecer nada, querido. Porque só acontece mudança para quem tem coragem. Quem não tem coragem, ele diz que vai, mas não vai. Ele diz que vai acontecer, mas não faz acontecer. Mas os corajosos dizem, eu vou fazer, e por isso que eles são líderes. Por isso que eles têm credibilidade. Eles dizem, eu vou fazer, e ele vai lá e faz. Ele tem coragem de fazer aquilo. Então, só se tu tiver essa coragem de fazer e de convidar Jesus para entrar no teu coração. Se tu tiver essa coragem, eu quero fazer depois uma simples oração contigo, dizendo, Jesus, entre meu coração. Só isso. E agradecendo Ele, porque Ele vai fazer isso e tu vai experimentar isso na tua vida. Então eu vou contar até 3. Quando eu disser já, só aquelas pessoas que têm coragem. Eu não quero que tu deixe a tua mão assim meio baixinha, assim, meio envergonhado. Não. Levanta a tua mão alto e diz, eu quero experimentar isso. Eu quero ter essa experiência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estudei muito. Fiz muita. Eu tenho uma biblioteca de mais de 5.000 livros na minha casa. A grande maioria deles eu li já. Além do no meu iPad, deve ter mais uns 1.000 livros, mais ou menos. Ou seja, eu não me julgo alguém burro, ignorante. Eu não me julgo alguém que é alguém que pode ser manipulado. Pelo contrário. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho essa experiência pela ignorância. Eu tenho pela inteligência. Eu sirvo a Deus porque é algo inteligente andar junto com Ele. Então, se tu quiser ter essa experiência na tua vida também, quando eu disser já,
eu quero que tu tenha coragem de levantar bem alto a tua mão. Então, eu vou contar um. Lembra, todos os líderes que eu entrevistei disseram a mesma coisa, falaram a mesma coisa. Todos eles eram líderes porque eles tinham uma visão, alguma coisa melhor que eles queriam para si e para aqueles que estavam com ele. 2. E eles tomaram uma decisão de ir naquela direção. De ir naquela direção daquilo que eles viram que era melhor. Eu vou depois dizer 3 e quando eu disser já, eu quero que tu, se tu tem essa coragem também, se tu queres dizer, eu estou disposto a ter essa experiência. Quando eu disser já, eu quero que tu levante a tua mão com muita ousadia e intrepidez. Mas só aqueles que realmente querem. Só aqueles que realmente querem. De novo, só aqueles que querem, porque eu não estou aqui vendendo um produto barato. Eu estou vendendo o melhor produto. Eu estou dizendo que isso é o melhor. Então, só para aqueles que querem mesmo. Então, 3. Se tu realmente queres experimentar isso, tem coragem de dizer, eu quero experimentar, não importa o que eu penso, não importa as minhas experiências anteriores, não importa as coisas que me falaram, mas eu quero ter essa experiência de convidar Jesus para entrar no meu coração, porque eu sei que eu estou precisando de alguma coisa para preencher meu coração. Então agora, quando eu falar essa palavra, se tu tiver coragem, mas só se tu tiver coragem, eu quero que tu levanta a tua mão com ousadia e com intrepidez. Já! Deixa levantada a tua mão. Assim como está. E assim como vocês estão agora, com a mão levantada, eu gostaria que todos juntos, todos nós juntos, fizéssemos uma oração. Aqueles que não têm mão levantada, não tem problema, façam junto a oração. E aqueles que estão com a mão levantada, façam essa oração com muita intrepidez, com muita ousadia, com muita firmeza. Eu quero que tu repita depois de mim, diga assim, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, hoje à noite, eu quero te convidar para que tu entres em meu coração, para que tu entres em meu coração e na minha vida. A partir dessa noite, eu sei que eu terei uma vida diferente. A partir de hoje, eu sei que esse vazio que estava dentro de mim será preenchido completamente pelo Senhor Jesus. Então, Jesus, eu abro meu coração, entra em minha vida, entra em meu coração, e a partir de hoje, faz parte da minha vida, faça parte da minha vida. Eu quero ser aquela pessoa que eu fui criada para ser. Eu quero ser tudo aquilo, desenvolver todo o potencial que tu me criaste para viver. Eu quero viver dessa forma, junto contigo, porque eu sei que junto contigo serei muito, muito, muito mais forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa a tua mão levantada. Eu tenho aqui uns livretos, mas eu gostaria de falar pessoalmente. Agora eu quero contar uma experiência pessoal com todos aqueles que hoje, pela primeira vez, eu sei que muitas pessoas já fizeram esse convite, de ter convidado Jesus para entrar no seu coração, mas
Hoje, se tu levantou a mão, quero que tu venha rapidinho aqui na frente. Eu quero contar uma experiência só para vocês. Sai do teu lugar, vem aqui, pode vir, rápido. Vem correndo aqui para frente. Sai aí. Aqueles que veio a primeira vez, que estão aqui, que levantaram a mão, venham aqui rapidamente. Quando chegar aqui, pode baixar a mão. Eu quero contar uma experiência muito engraçada que eu tive na minha vida. Pode vir, não tenha medo, eu quero gente corajosa. Olha, pessoal, vou ser sincero para vocês. Não gosto de gente mesquinha. A Bíblia mesmo diz que os mesquinhos, tímidos, não vão herdar o reino de Deus. Quem vai herdar é gente que tem coragem. Quem vai herdar é gente que tem coragem, que tem inteligência. Olha, preste atenção. Agora que eu vou dizer para vocês. Quando eu casei, foi uma festa linda. E eu fui fazer a minha lua de mel, primeiro em Bariloche e depois em Ushuaia. E eu recomendo, se alguém não é casado ainda, fazer lua de mel no lugar que é bem friozinho. Quando é calor, a gente fica todo grudando, melecado. Quando é friozinho, a gente quer estar bem juntinho. E em Bariloche, em março, estava nevando. Em Ushuaia, em Bariloche não. E daí casamos, fizemos uma semana de lua de mel, fantástico, lindo. Voltei. E até quando eu casei, eu morava junto com meus pais. E agora nós tínhamos preparado uma casa que nós iríamos morar. Nunca tinha dormido nessa casa, não estava lá. E, bem, então voltamos da lua de mel, fomos para a casa nova, estávamos ali. Depois da lua de mel, primeiro dia de trabalho. Eu fui trabalhar. E quando voltei do trabalho, eu estava escutando, sempre escutava as notícias, voltava do trabalho, escutando aquele negócio que tinha acontecido durante o dia, né? Todo aquele, os repórteres falando, aquilo tudo. E quando eu me dou conta, eu estava onde? Na frente da casa do pai. Eu olhei para todos os lados, para ver se alguém tinha me visto. Ninguém me viu. Fiz a volta e fui para minha casa. Eu não estava acostumado a ir para lá. Estava acostumado há anos a ir para a casa do meu pai. Já estava no subconsciente, entende? Daí cheguei em casa, numa boa, não falei nada para minha esposa. Só anos depois eu falei para ela. Por que eu estou contando essa história para vocês? Estou contando essa história porque hoje à noite aconteceu algo como que um casamento, vocês estão entendendo? Como no meu casamento. Uma mudança. A partir de agora vocês não são mais sozinhos. Jesus está aí junto com vocês, como está comigo. Ele está aí. Aconteceu uma mudança hoje à noite. Entenderam isso? Está claro? Ou seja, a natureza nossa é amanhã pensar que tudo continua igual. E a gente fazer as mesmas coisas. Quando surge um problema, a gente pensa no Chapolin. E agora? Quem poderá me ajudar? Não. Agora vocês têm alguém que garante que está junto com vocês e que vai ajudar vocês. Que vai proteger vocês. Que vai suprir as necessidades quando tu não vê mais saída. Que vai poder te dar paz no teu coração, que vai poder te ajudar, que vai poder te fortalecer, que nos teus projetos, nos teus planos, nos teus sonhos, ele vai estar junto contigo e vai, o maior desejo dele, tu sendo um filho dele, é o desejo que tu tem para os teus filhos. O desejo que tu tem para os teus filhos é que eles cresçam, prosperem, que eles vão bem. E aquilo que tu puder fazer pelos teus filhos, tu vai fazer para que isso aconteça. Assim é Deus conosco. Tudo que Ele puder fazer, Ele faz. Tem uma expressão na Bíblia, que da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. E essa expressão eu acho muito interessante, porque essa palavra plenitude é uma palavra grega que chama pleroma. E naquela época, quando foi escrito isso, ela tinha uma conotação diferente que hoje.
Hoje nós temos muitos meios de transporte que levam cargas, aviões, caminhões grandes, trens, e carregam muita carga. Naquela época, só tinha navios que carregavam cargas grandes. Então, quando queria se transportar cargas, tinha que ser por navios, não tinha outra forma. Por isso que as cidades antigas, todas elas são à beira de algum mar, à beira de algum rio, alguma coisa, porque para carregar as cargas e para trazer, para fazer o transporte, né, de grandes cargas, precisava ser através de navio. Não era uma charrete que carregava muitas coisas. E quando eles carregavam aquele navio, as pessoas enchiam de pessoas, enchiam de carga, botavam muita coisa e o navio estava abarrotado. E daí eles usavam essa palavra. Ele está na condição de pleroma, está cheinho, está com a carga completa. O que eu quero dizer para vocês? De que Jesus, a Bíblia diz assim que aprove a Deus colocar em Jesus o pleroma de Deus. Ou seja, a carga completa de Deus. Vocês entenderam? Toda a carga, tudo aquilo que Deus tem, está em Jesus. E agora vocês têm Ele no coração de vocês. Entenderam isso? Ou seja, tudo aquilo que tu precisa, a carga está completa. Precisa disso? Tem na carga. Precisa daquilo? Tem na carga. Está completa a carga. E está junto com vocês agora. Por isso ele diz assim, que da sua plenitude, da sua carga, Ele nos dá, e nos dá graça sobre graça. O que significa isso? Ele diz assim, bem, eu recebi alguma coisa. E daí diz assim, puxa, mas já está bom. Não, ele diz, é graça, agora Ele quer dar mais ainda. Ou seja, a partir de hoje, tu pode ter expectativa de sempre Deus fazer coisas melhores e melhores e melhores e melhores para a tua vida. Entendeu? Então agora aconteceu uma experiência. Não volta para casa. Não volta a viver do mesmo jeito. Não volta a dizer, Chapolin. Agora tu tem alguém que tu pode confiar, tu pode conversar com ele, tu pode dizer, Deus, eu estou entrando num projeto aqui. E é um projeto sério, é um negócio grande. E eu preciso tua mão junto comigo para me ajudar a vencer. Porque vou conseguir construir algo tremendo. Amém? Então, eu queria agora, antes de dar esse livrinho para vocês, queria orar por vocês ainda, ok? Orar objetivamente por vocês. Se agora vocês têm alguma coisa em especial, diz assim, agora eu estou precisando alguma coisa. Nós sempre temos uma necessidade. Às vezes é na família, às vezes é um sentimento no coração, às vezes é uma doença, às vezes é no trabalho, às vezes nos negócios, às vezes alguma coisa não está dando certa, às vezes a gente não está encontrando saída por um problemão que aconteceu, sendo responsável ou não. Mas eu quero que agora tu coloca isso diante dele, tá bom? Pode colocar. Confia nele. Lembra, tu não é mais a mesma pessoa. Tu não está sozinho. A carga toda está à tua disposição agora. Então, se tu tem uma doença, se tu tem uma dor, pode botar até a tua mão. Aonde tu tem doença, dor agora, tu vai ver que hoje à noite, já um milagre vai acontecer na tua vida. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa noite. Porque a experiência que eu tive não foi apenas uma experiência minha, mas essa experiência agora, não por causa de mim, mas por causa de ti. Todas as pessoas têm o direito, todas as pessoas têm a oportunidade de experimentar esse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E por isso agora, no nome de Jesus, agora eu ministro sobre a vida de cada um deles que está aqui na frente. Que veio, que disse, Senhor Jesus, entra em meu coração. Eu agora coloco diante de ti a necessidade, a situação, como cada um se encontra. E a partir de hoje, como é que a Bíblia diz, como a tua palavra diz, como tu diz, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. E agora, eles são novas criaturas. Não são mais iguais. Aconteceu algo tremendo, sobrenatural, na vida deles hoje à noite. E nunca mais serão as mesmas pessoas a partir de agora. E eu te agradeço de coração. Espírito Santo, venha sobre cada um deles. E ajude-o, Senhor Deus, a caminhar agora com uma mentalidade diferente, com uma confiança diferente e com uma fé inteligente. Com uma fé inteligente num Deus que nunca falhou e nunca falhará. Por isso eu te agradeço de todo o coração. Muito obrigado por eu ter essa oportunidade tão tremenda de poder, Senhor, compartilhar algo tão lindo que aconteceu comigo e agora que aconteceu com essas pessoas também, todos esses homens e mulheres corajosos em realizar uma mudança na sua vida para melhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Olhem para mim. Vou falar mais uma coisa. Sou contador de história, né? Para os judeus, não, para os romanos, na época dos romanos, não era como nós, que a pessoa nasceu, é filho da gente. Na época deles, a pessoa nascia, ela tinha uma probabilidade de se tornar filho da pessoa. Não era filho já. Existe uma palavra que era para os filhos, quando eles nasciam, e depois a criança crescia um pouco, e daí essa criança se tornava, eles usam, era um filho tecnon. Essa era a expressão. Era filho, mas ainda não era filho. Vou explicar. Era filho, mas não tinha o direito de usar o nome, não tinha direito à herança, não tinha direito a fazer negócios, e se o pai não gostasse muito, ele podia se tornar um escravo. Entenderam isso? Assim era a cultura na época. Mas chegava numa idade, o pai disse, gostei, esse filho é bom. Ele é obediente, cara de coragem, cara bom. E o pai fazia um ritual. E aquele ritual era um ritual que ele fazia para transicionar o menino que tinha como filho essa palavra tecnon, ok? E ele transicionava para um filho que agora tinha direito à herança, tinha direito de usar o nome da família, tinha o direito de usar o nome do pai, tinha o direito de fazer negócios e não seria um escravo. Quando acontecia esse evento, o pai trocava. O nome desse evento se chamava toga virilis. Toga virilis. Eu não sei se vocês viram os romanos, algum filme, eles sempre tinham uma toga que usavam. Quando o menino não tinha passado por esse evento da toga virilis, ele usava uma toga cor assim, púrpura. Quando ele passava por esse evento chamado toga virilis, ele saía da condição de filho tecnon e ia agora para um filho legítimo. E ele trocava a veste e botava uma toga branca. Mais ainda, botava uma sandália. Sabe, as mulheres usam a sandália gladiador. Agora o menino ganhava uma sandália de gladiador. Ganhava um anel da família, que marcava o nome da família, e faziam uma festa. Jesus usou esse exemplo, porque chegou o filho pródigo, e disse, não tenho direito de ser teu filho, quero ser teu escravo, quero ser teu servo. E daí o pai fez o quê? O evento da toga virilis. Não, tu não é escravo. Eu estou te colocando como filho que vai ficar na minha casa. Bem, isso é outra coisa. Mas eu quero que vocês entendam que todos nós, a Bíblia diz que somos descendência de Deus, porque Ele foi quem nos criou todos. Mas agora que tu recebeu Jesus, esse evento espiritualmente é o evento da toga virilis.
Ou seja, deixou de ser simplesmente um filho que ainda não sabia se tinha direito à herança, usar o nome do pai. Agora tu tem o direito. Tudo aquilo que é de Deus é teu agora. É tua herança. Pode usar o nome, eu sou filho de Deus agora. Pode dizer, eu faço parte dessa família. Legal? Agora você faz parte do povo mais feliz da terra. Então, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje à noite. Espero que realmente não tenha só transmitido conhecimento, mas tenha gerado em vocês alguma coisa a mais, gerado uma experiência em vocês. E que a partir de hoje não apenas seja uma experiência de hoje à noite, mas seja uma experiência da vida toda. Para mim, um evento que aconteceu quase 40 anos atrás é tão real como se estivesse acontecendo agora. Ou seja, e isso aconteceu com vocês também. Então agora quero dar um abraço em vocês e dar esse livrinho, um presente. Me dá aqui, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma-me